Glória a Deus. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém? Convido os irmãos para abrir vossas Bíblias. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 18. Primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 18. Quero aqui agradecer a Deus pela essa oportunidade, também ao nosso pastor, dirigente, pastor Rodney, que nos fez o convite para estar trazendo uma rápida palavra para os irmãos neste culto da família. Se a gente encerrasse o culto agora, nós já estaríamos daqui felizes, porque só não sentiu a presença de Deus quem não quis, através dos louvores, através da mensagem, mas Deus ainda tem algo para nos entregar nesta noite. Se você crê, diga amém. Todos encontraram? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 18. São versículos curtos, nós vamos usar como base para a mensagem de hoje, que diz assim: regozijai-vos sempre, em outras versões diz, estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos ler novamente. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graça, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, diante deste culto, ser um culto da família, eu sempre costumo seguir os cultos, quando é temático, se é culto da família, a gente sempre busca a orientação de Deus para trazer uma mensagem voltada para a família, quando é mocidade, voltado para a mocidade, Santa Ceia. Mas eu creio que toda a mensagem que é dada por Deus, ela serve para todo tipo de trabalho. Mas hoje eu quero trazer o que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 18. E eu queria destacar aqui alguns passos para que nós tenhamos uma família feliz. Está nos versículos que a gente leu. Então aqui eu destaco 3 passos para uma família feliz. E o primeiro passo se encontra no versículo 16, que nós lemos. Qual é esse primeiro passo, irmão Tiago? Esteja sempre alegre. Irmão Tiago, é difícil, mas a gente vai aprender com a palavra de Deus que é possível. Porque, irmãos, a alegria real, ela não se baseia nas circunstâncias que estão às nossas voltas. Porque quando o apóstolo Paulo fala isso, ele não está falando dessa alegria exterior, onde muitos tentam transparecer. Às vezes o irmão está sorridente, está alegre por fora, mas por dentro, somente ele, Deus, sabe o que ele está passando. E quando Paulo fala isso, para que nós venhamos ter uma família feliz, quando ele se fala em questão de alegria, está falando da alegria interior. A alegria que Deus planta no meu e no seu coração. Se nós deixarmos essa alegria fazer morada dentro de nós, pode ter certeza que a sua família será feliz. Porque não são as circunstâncias, nós não dependemos das circunstâncias para nós termos uma família feliz. Porque a partir do momento que Cristo morreu na cruz do Calvário, por mim e por você, a partir daquele momento, nós já tivemos livre acesso a essa alegria que foi colocada dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus, irmãos, que nos orienta aqui nesta terra. Mas, infelizmente, enquanto nós estivermos nesse corpo carnal, nesse corpo corruptível, nós vamos estar sujeitos, irmã Luciana, a tristezas, a falhas, a angústias. Mas se nós nos alimentarmos da palavra de Deus e tomarmos posse disso que Paulo está falando, regozijai-vos sempre, estejam sempre alegres por intermédio do Espírito Santo, tudo isso que eu falei vai ser passageiro. A angústia, a depressão, as lutas. Porque o crente, irmão, o crente tem que ser alegre. O crente não pode andar de cara feia.
Crente não pode andar aí na rua, até o pessoal diz, né, como um delegado, de cara fechada. Não, crente ele tem que ser alegre. Aquele irmão, quando chegar diante de nós triste, a nossa alegria contagiar ele. E aquele que não é cristão dizer, eu quero ser um crente igual fulano. Por quê? Porque ele passa por dificuldade, mas ele está alegre. Sabe o que é isso? É a alegria do Espírito Santo que há dentro de nós. O Espírito Santo ele tem essa capacidade de nos trazer alegria no momento que nós nem esperamos, e muito menos quando imaginamos. Por isso que um dos primeiros passos para que nós venhamos ter uma família feliz é estar sempre alegre. Irmão Tiago, é difícil. Difícil porque quando se fala em relação às pessoas, é difícil. Cabeças que pensam diferente, principalmente quando vai para o convívio familiar. Aí que é difícil. Os pais, quando vão dar uma ordem para o filho não quer receber. E assim sucessivamente. É difícil o ambiente familiar. Porque dentro da família, irmão, nós vamos sempre estar ali travando uma batalha contra o inimigo. Porque a família é uma instituição divina. A família ela foi constituída por Deus. E o inimigo ele vai fazer de tudo para tentar destruir a minha e a sua família. É por isso que nós não devemos dar lugar à tristeza na nossa família. Porque a partir do momento que nós damos lugar para a tristeza, nós estamos dando lugar para o diabo entrar e fazer morada na nossa família. Certa vez um pregador disse que uma família de cristãos, quando ele chegou na sua casa, tinha aquela placa, aqui habita o Senhor. Mas só que essa família vivia em pé de guerra, irmãos. Brigava por tudo, discutia por tudo. E ele disse quando saiu de lá, a placa diz aqui habita o Senhor, mas a casa está alugada por Satanás. Porque a família vivia em constante briga. Aparentava ser uma família cristã, onde Deus habitava, mas vivia em constante pé de guerra. Não tinha comunhão, não tinha alegria verdadeira. E na nossa família, irmãos, a alegria ela tem que reinar. Louvado seja o nome do Senhor. Pois nós servimos a Cristo, aquele que constituiu a família. O mundo aí fora está tentando de todas as formas provar leis para que venha destruir a família. Mas nós sabemos, porque a palavra diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. E nunca vai prevalecer. Muitos dizem, a família é uma instituição falida, de forma alguma. A família é uma instituição divina, porque foi criada por Deus. Então lute pela sua família, lute pelo seu casamento, lute pelo seu filho, não desista da sua família. Porque ela foi constituída por Deus. E deixe a alegria reinar na sua família. Esse é o primeiro passo. Não desista, irmãos. Eu sempre gosto de contar meu testemunho. Se minha mãe fosse ouvir as palavras que ela ouvia, desiste do teu filho. Eu não estava aqui nesta noite pregando. Mas hoje eu estou aqui porque eu vou entrar no segundo ponto, onde a minha mãe se encaixa, a minha mãe e minha família. Para que nós vimos ter uma família feliz. Segundo, ore sempre. Isso a minha mãe fez, por isso que eu estou aqui. Ela não deixou de orar. Onde alguns diziam, desiste do teu filho, irmã, vai seguir tua vida, continue indo para a igreja. Chegava pelas madrugadas, irmã Luciana e queridos irmãos, ela estava orando. Não desistiu de mim, continuou orando. Minha irmã fazia campanhas e campanhas com os irmãos aqui na igreja. E me dizia, rapaz, a vida que ele leva aí não dá certo não. Mas eles não desistiram da família. E segundo, eles oraram por mim. Então ore sempre. Quer ter uma família feliz? Pratique oração. Ore com a sua família. Ore pelo seu filho, pelo seu esposo. Ore pela sua família. Aí sim você vai ter uma família feliz. Porque, irmãos, enquanto mais nós oramos, mais nós nos aproximamos de Deus. Mais íntimo de Deus nós nos tornamos. E Ele vai atender às nossas orações. Então, ore sempre. E é o que eu destaquei, que a oração é outra dádiva que temos do Pai Celestial. Deus nos deu, Jesus Cristo ele ensinou aos seus discípulos o ato de orar, o hábito de oração. E nós não podemos deixar de fazer isso. Nós não podemos deixar de apresentar a nossa família em oração. Tem um familiar passando por dificuldade, tem um familiar que está afastado, continue orando por ele. Continue apresentando ele em oração, porque aí sim você vai ter uma família feliz. E aqui eu destaquei também que nós podemos falar com Deus, pois Ele é o nosso amigo e bom Senhor. Isso através da oração. Eu só consigo ter intimidade com Deus, queridos irmãos, orando.
me aproximando dele através da oração. É impossível nós conhecermos a Deus se a gente não orar. Se nós queremos ter intimidade com Deus, de fato conhecer a Cristo, nós temos que praticar a oração. Principalmente família, aí está a importância do devocional. Faça o seu devocional com sua família. Ensine a sua criança desde pequeno no caminho ao qual ela deve andar. Assim a Bíblia nos ensina. E assim a Bíblia nos orienta. Né? Aí eu até costumo brincar com o Heitor. Às vezes eu fico olhando ele correndo aí. Uma certa vez eu compartilhei com um pastor, um colega nosso. E ele diz, mais leve para a igreja. É melhor ele lá dentro, às vezes, correndo, do que ele ficar em casa. No dia que tu quiser levar ele, quando tiver mais, não, vou levar quando ele estiver entendendo. Ele não vai querer ir. E muitas das vezes, irmãos, eu achei interessante, um certo pastor assistindo a pregação dele, e uma criancinha foi lá para a frente do púlpito. Aí começou lá a ficar correndo lá na frente do púlpito. Aí um dos obreiros ia lá e tirava aquela criança, e ela tentando falar alguma coisa para o pastor. Eu sei que no momento do louvor, tem até esse vídeo na internet, a criançazinha se ajoelha na frente do púlpito e começa a chorar. E ele disse, isso aqui é Deus, irmãos. Lembra que Jesus Cristo disse, deixa vir a mim os pequeninos. De quem é o reino dos céus? Das crianças. E muitas das vezes, os pais não têm a paciência devida com as crianças. A ponto de corrigir da forma errada. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque nós estamos pregando para um culto de família. Será se você tem orientado o seu filho da forma correta? Será se você tem educado ele da forma correta? Ou você tem jogado a responsabilidade somente na escola, somente na liderança da igreja, no pastor, no dirigente, no líder de departamento? Ah, o meu filho não vai para os trabalhos, o líder não vem e tal, mas está fazendo a tua parte? Está incentivando o teu filho a ir para os trabalhos? Está incentivando o teu filho a estar no vocal das crianças, no vocal dos jovens, dos adolescentes? Você está fazendo a sua parte como pai? Ou você está sendo negligente? Se você não fizer, o mundo lá fora faz. Então, oriente o seu filho, principalmente através da oração. Coloque ele para orar. No momento que for fazer seu devocional, mande ele orar. Se ajoelhe. Não, mas ele é pequeno, ele não entende. Mas o Espírito Santo é que vai dar capacidade. O importante é ele participar desta oração contigo. Para nós encerrarmos, terceiro ponto, para nós termos uma família feliz, agradeça a Deus por tudo. E eu achei esse ponto interessante, irmãos. Eu destaquei aqui no final, agradeça pela vida. Quanta gente queria estar aqui e hoje não está? Quanta gente estavam aqui e hoje não está mais? Porque perdeu a sua vida por uma enfermidade ou por alguma coisa pior. Então agradeça a Deus, tu levantou, mas hoje eu queria comer era isso e hoje não tem na minha casa. Agradeça a Deus também pelos alimentos. Se ele colocou só arrozinho branco, só o feijão, agradeça. Tem gente que não tem nem isso. E o ovo está caro hoje, né? Até que deu uma baixadazinha antes, falava, fulano só come ovo, mas até para comer ovo hoje em dia está caro. Mas agradeça a Deus. Agradeça pelo alimento que Ele te deu. Agradeça pela sua casa. Irmão Tiago, mas eu queria ter uma casa igual o irmão ali tem. Casa com piscina, toda climatizada. Mas a casa que tu tem não é tua. Foi Deus que te deu. Agradeça pela tua casa. É o teu conforto. Foi isso que Deus te deu. Agradeça pela saúde. Irmão, não vou... pastor, eu não vou plano Salvador não, que eu estou cansado. Está com saúde, mas não vai. Aproveite enquanto tem saúde. E agradeça pela saúde que Deus te deu. Porque tem muitos que não têm. Agradeça pelos recursos que Deus tem te dado. Não, eu só ganho o salário mínimo. Agradeço por esse salário mínimo. Não, eu queria ganhar 10, 20 mil reais. Agradeço pelo recurso que Deus tem colocado nas tuas mãos. Seja grato a Deus por isso. E agradeço, e aqui eu encerro, até mesmo pelas dificuldades. Porque elas nos ajudam a depender mais de Deus. Irmão Tiago, eu estou passando pela dificuldade. Eita, meu Deus, parece que quanto mais eu oro, tem irmão que diz assim, quanto mais eu oro, mais as coisas apertam, ficam mais difíceis. As dificuldades, irmãos, ela nos ajuda a depender mais de Deus. Imagine se tudo fosse fácil na nossa vida.
Eu acho que essa igreja aqui não tinha 10% dos irmãos que estão aqui. Porque a dificuldade, ela nos aproxima cada vez mais de Deus, a depender dEle. Porque nós somos dependentes de Deus, irmãos. Então, esteja sempre alegre, ore sempre com a sua família e agradeça por tudo, até mesmo pela dificuldade. E aqui eu encerro, agradeço pelo seu filho, agradeço pelo seu esposo, agradeço pela sua esposa. Agradeça a Deus pela família que tu tem. Eu vejo aí muita gente amaldiçoando a sua família. Oh, meu Deus, oh, que família, mas foi Deus que te deu. Muitas das vezes tua família não está alegre nem está feliz porque você não está praticando esse passo. Aqui eu destaquei somente 3, mas na Bíblia tem várias orientações para que nós venhamos ter uma família próspera, uma família feliz e principalmente feliz diante de Deus. Porque é o mais importante, a gente não deve viver de aparência para agradar o homem, a gente tem que agradar a Deus. Tem tanta gente aí, irmão, que vai para redes sociais, faz um banquete ali entre a família e tira foto. Aí todo mundo, oh, que família bonita. Todo mundo é reunido, final de semana, mas tirou a foto ali, minha amiga, depois começa a briga, até mesmo pelo pedaço de carne. Não, eu quero é a asa, eu quero é o peito, eu quero é isso aqui do frango. Vivem de aparência. Mas Deus, Ele sabe quando realmente a família vive dependente de Deus. Olha o que Josué disse para ele, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não, diga mais forte para Cristo ouvir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Agradeço essa oportunidade. Nunca esqueça, rapaz, o irmão Tiago falou que é para a gente agradecer, até pela dificuldade. Não agradeci hoje, eu passei uma dificuldade. Até estava conversando com a Franciele ainda agora, sorrindo dela. Agradeça a Deus pela dificuldade que tu passou hoje. Porque a dificuldade nos ensina a depender de Deus. Pastor Itaco, a gente tem que agradecer pela nossa esposa, pelo seu esposo. Ah, pá, mas quando eu casei ele era tão bonitinho, hoje ele está gordinho. Agradeça porque foi ele que Deus te deu. A minha esposa da mesma forma, agradeça porque foi ela que Deus te deu. E agradeça pelos seus filhos, porque os filhos são herança do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade.